Como que você traz isso? Como que você vê a relação de processos no mercado imobiliário com processos que você via, por exemplo, lá no Japão? Qual é a ligação que isso tem? Qual que é a importância da gente criar esses processos dentro do nosso dia a dia, dentro de uma empresa, de uma imobiliária e dentro até do processo do dia a dia do corretor de imóveis? Cara, 100%. Eu acho que o processo, para mim, o processo é mais importante. Tem muitos corretores lá que falam assim, cara, não estou vendendo, eu não enxergo venda, ou eu vou vender. Leandrão, deixa comigo esse mês eu vendo. Aí a gente vai entender o que você está fazendo. Cara, o processo está tudo errado. O cara está enxergando a venda sem ao menos estar fazendo a captação, porque a gente tem um sistema lá que a gente se organizou, que é necessário fazer a captação como uma meta para receber um lead. O cara nem está recebendo o cliente porque ele não captou e ele está falando na venda. Então a parte do processo já está errada. A parte de estrutura, burocracia, também processo, né? Fechou, negociou, tratou proposta, há um registro da proposta e aí vai para uma secretária para tirar certidões, também um processo. Se isso aqui não estiver funcionando. O que eu trago do Japão, até com algumas brincadeiras, né? No Japão eles são muito rigorosos com o processo. Sim. Acho que o Japão é o extremo dos caras são ETs, nada. É que eles seguem a risca, eles são extremamente disciplinados. Inclusive, se eu tivesse um pouquinho da disciplina do japonês, apesar de ser, né, descendente, eu tava muito mais bonecão do que sou. Porque você olha que os caras são muito rigorosos, demais, inclusive na linha de produção. Engraçado é uma passagem na empresa que saiu alguns contratos errados ou não, e na época era gerente e a menina falou assim, Lê, cara, esse contrato é errado, tá certo. Aí eu falei assim, você sabe que se um contrato sair errado, a culpa é sua? Ela falou, não, mas por que como é a culpa é minha? Se foi você que pediu, mas eu mando para você, você que confere. E aí se você passar para mim, a responsabilidade passa a ser minha, porque eu sou o último a conferir. Não adianta eu culpar você. E lá é assim, sempre a responsabilidade é do próximo. Por quê? Claro que vai ter uma correção no início aqui. E eu falava isso para ela, isso eu aprendi demais. Então eu fazia um serviço errado aqui, passava pelo cara do próximo que fazia a conferência, eles não chamavam a culpa minha lá, minha atenção, e eu achava estranho aquilo. Chamava do cara, porque é o cara que conferiu. O supervisor do... Porque o processo funciona. Daqui para frente só anda se aqui tiver certo. Dali para frente só anda se aqui tiver certo. No pulo etapas, né? E se o corretor, o mercado imobiliário, as empresas fizeram as etapas, cara, funciona. É claro que não é engessado, né? Entende-se muito, tem até embates com o gestor, o Diogo também lá, que fala que isso é burocracia, que isso é engessar, que corretor e gestor é comercial e não pode seguir processo. Cara, não é isso que eu estou falando. A gente vai deixar de fazer uma venda. A gente está até conversando no início que a gente vai validar vendas, vai entender cada caso, não vai criar uma burocracia que talvez até o jurídico crie, mas a gente consegue enxergar que tem que ser dentro daquela linha. Porque se a gente foge, e o corretor quer o quê? Já quer fazer a proposta antes de mostrar o imóvel, quer vender antes de conhecer, né? Não quer estudar, não quer seguir aquela linha. Quer aprovar os documentos antes de fazer a visita. Antes de fazer visita. Então, assim, acaba sendo um negócio totalmente desorganizado e aí fugiu do processo da venda. Tanto que a gente fala funil, cai lead, tu segue aquilo lá. Qual a etapa do processo? Se eu enxergo que está errada para me corrigir. Não, mas enxerga como um todo. Cliente, venda. Eu não vendo porque o cliente é ruim. E ele tem o cliente na mão. Esse cliente precisa entrar novamente lá para passar por todo o processo para ele talvez falar, puta, esse cara era bom, mas esse cara não é. Foi mal trabalhado nas etapas. Cara, então assim, e o Japão é o extremo disso, né?